muito dedicado à literatura, eu sou professora de literatura e sempre faço questão de, né, defender a literatura, porque nós estamos sendo defenestrados até mesmo de cursos de letras, né? Até a carga horária dos professores de literatura está sendo reduzida em nome de um mundo tecnológico, né, de outras questões mais, entre muitos pares de aspas, pragmáticas e práticas, né, com uma consequência direta na realidade. E a literatura tem uma outra natureza, né? E a grande literatura, ela não é apenas entretenimento, né? A literatura tem esta função, este papel de evasão, de nos colocar, nos transportar para outros personagens, nos colocar na pele de outro personagem, inclusive para nos exercitarmos na empatia, né? É uma das coisas que o Antônio Cândido fala no texto dele, Direito à Literatura, como um direito humano, né? E a sua literatura, ela não é só entretenimento, né? Porque a literatura de qualidade, ela tem este papel de evasão, digamos assim, né? De diversão, de descontração, né? Mas ela também tem um papel de reflexão, né? De ponderação sobre a vida, e quando o escritor fecha a última página, ele está diferente, né? Ele simplesmente não dedicou alguns minutos ou algumas horas a ler uma coisinha diferente, né? Então, por isso que eu acho extremamente importante a sua presença aqui, para que quem conhece rever, matar a saudade, ouvir os trechos que nós vamos ler, né? Encontrar com você novamente, e quem não conhece, ficar conhecendo e despertar o interesse para ler os seus textos, né? Então eu vou fazer algumas perguntas, Cristóvão. Algumas são mais pessoais, outras são um pouco mais técnicas, e você se sinta à vontade para resolvê-las como quiser, tá? Manda lá. Então vamos lá, olha. A primeira é um pouco longa, mas ela é uma questão importante. A obra de um autor gravita em torno de uma família de temas, né? Assuntos que se relacionam de uma forma ou de outra, ideias aparentadas, conexões entre tópicos e uma forma, né? Uma escolha estética que define o seu estilo de escrita. Então a gente bate o olho, quem já leu um romance, dois romances de um escritor, né? Já pega ali que ele tem um estilo, é isso que caracteriza o estilo de um escritor. O leitor atento, ou o leitor especialista, aquele que trabalha com literatura, percebe na sua obra uma aposta constante, que é por um trabalho intenso do personagem narrador. Um dos nós, né, uma das questões mais importantes da sua ficção é o narrador. Autorreflexão dos seus personagens, o narrador angustiado e ruminante, a prevalência do estilo indireto sobre o direto, os cortes abruptos de pensamento, a aparente livre associação de ideias e a forte permanência do fluxo de consciência. Por tudo isso, ler sua obra exige muita concentração, ao risco de o leitor se perder e ter que voltar os parágrafos constantemente. Ao mesmo tempo, sua prosa é inquestionavelmente ancorada no real. Como você constrói essa ponte técnica entre a realidade e esse narrador ensimesmado? Como é que você faz isso? Porque não deve ser fácil, né? Pô, Ana Beatriz, você fez uma tese aí sobre o processo literário. É muito difícil responder, mas está correto, você realmente foi tocando em pontos. O primeiro aspecto é que a literatura existe justamente pela singularidade. Ou seja, você lê obras literárias para buscar o absoluto singular, aquilo que só o autor diz e mais ninguém, aquilo que a linguagem como expressão de individualidade, uma visão pessoal sobre o mundo. Mas a construção dessa voz, dessa fala estritamente pessoal, ela não cai do céu. Ele é um processo lento. A gente começa, normalmente, começando a escrever imitando outros autores. Você tem autores que admira, você tem temas que atraem, e aí você vai tateando o caminho nessa imitação. Você começa a escrever por imitação, né? Uhum. Para até achar uma própria voz, com a própria construção da linguagem. A gente aprende a falar por imitação dos outros, incorporar a voz dos outros e descobrir ali um caminho próprio. Então, é um processo lento. Eu acho que na história dos escritores também ele não é, principalmente escritores assim, escrevem muito. No meu caso, a cada 2 anos eu produzi um texto de ficção.
você vai criando uma linguagem, ou aprimorando, ou apurando um tipo de expressão correspondente às fases da vida também. Quer dizer, obviamente, hoje, eu não escrevo como escrevia aos 25 anos, e nem quando escrevia aos 40. São problemas, épocas diferentes, momentos históricos diferentes, momentos pessoais diferentes, e isso, a linguagem, ela não tem álibi, né? Você pode enganar todo mundo, menos a própria linguagem. Ela coloca, ela aparece. E a linguagem literária é uma linguagem que se apropria de todas as linguagens sociais, do jornalismo, da história, da ciência, da religião, da psicologia, da filosofia, todas as linguagens constituídas, digamos, já assim como prateleiras de reconhecimento do mundo, né? Prateleiras verbais de reconhecimento do mundo, ela se apropria de tudo isso, mas ela não se identifica com nenhuma delas. Ela tem uma singularidade que é a constituição, eu diria assim, a constituição de um narrador. Você constitui um narrador, porque esse ponto de vista único. Eu olho para trás, eu vejo assim, livros da minha primeira fase de romancista, ali começou com o Ensaio da Paixão, depois Trapo, Aventuras Provisórias, tal. Há uma certa predominância de uma terceira pessoa, né, de um olhar mais... eram estruturas formais mais convencionais, mas tinha ali uma semente do que viria depois. Depois, o outro momento de maturidade ali, a partir do Breve Espaço entre Cor e Sombra, 98, eu fui pegando uma certa direção literária. Depois, O Filho Eterno foi um impacto muito grande para mim, para escrever e pela resposta. E depois, nos últimos livros, né, a partir dos que vieram depois, ali, Um Erro Emocional, principalmente, tem um caminho de linguagem. Mas eu não sei como é esse processo. Eu, sinceramente, não sei te dizer, olha, aqui eu vou fazer isso, fazer aquilo. Eu acho que eu cheguei no momento, ou todo escritor tem esse momento, em que a linguagem já sabe mais do que ele. Você começa a escrever, você parece que se encaminha numa direção. Claro que cada escritor é um caso. Eu sei que tem escritores, por exemplo, que têm grande preocupação na estrutura romanesca, na intriga, na trama romanesca. Dá para dar um exemplo simples, por exemplo, um livro policial. Sim. Policial, você não pode começar a escrever sem saber o que vai acontecer. Você faz um esquema, né? Você monta eu falei policial apenas como assim, onde fica mais claro isso aí. Você não pode deixar a ponta frouxa. Ela tem um tipo de estrutura específica. Tem escritores mais intuitivos, que eu sou dessa família, em que você tem um roteiro mais frágil, mais simples, ou mais intuitivo, um roteiro, digamos, mais volátil, e aí o próprio ato de escrever vai se encaminhando numa direção e vai montando a estrutura, você vai botando os alicerces narrativos, digamos assim. Mas eu não sei dizer mais precisamente do que eu estou falando agora. Porque também escrever, para mim, é um processo de investigação, ou seja, eu não sou o tipo de escritor que já sabe o que vai dizer e o tempo de escrever, o tempo de colocar no papel aquilo que já está claro para ele na cabeça. Não é o meu caso. Eu tenho problemas a resolver e a escrita o ato de escrever vai me colocar diante de impasses que eu vou ter que resolver pela escrita. É como se eu passasse de um mundo para outro. Seu último romance, eu esperava um final totalmente diferente. Aí eu falei, será que ele imaginou esse final, né? Eu tinha aquela imagem. Na verdade, eu comecei a escrever um Cândido sentado naquele banco de praça e começa um pouco antes disso, mas a ideia era aquele momento assim, fulcral, né? Um tipo de um eixo, onde sai toda a memória dele para antes, e cenas posteriores também, que tem todo um processo de vai e vem. Eu tinha aquela imagem e a cena final na cabeça, que era o amigo... O amigo chegando. Exatamente, era essa a ideia, né? Ele ia ser resgatado ali. Eu sabia bem que entre uma coisa e outra, aqueles 15 minutos de 270 páginas... É verdade. E o elemento do suspense, né, que é a bateria do celular terminando. Sem spoiler.
você tem certos truques, o tipo de, assim, para quem escreve, de certa forma, são elementos. Claro que você não entregar tudo para o leitor em duas páginas, embora você Claro, claro. às vezes funciona, às vezes você entrega já o final do livro, da primeira página, e isso é irrelevante para o leitor, porque ele quer saber como que chegou ali. Tem exemplos aí na literatura, né? Sim, sim, é. Antecipa o final, né? E depois desenrola, né? É. De você criar uma tensão, um tipo de tensão, a tensão superficial do tempo, né? Aham, Ali. Eu tinha tematicamente, eu tinha uma relação, o tema girava em torno de um fracasso amoroso e da aham, relação dele com a mãe. É um livro de piano, né? aham. Sim, sim. Recebendo filmes, tinha sido casado, voltou para morar com a mãe, então aquele tema assim, do personagem, o nome Cândido veio daí também, tipo, Aham. ingênuo, um pouco, né, e depois foi um ano tão brutal na história brasileira que eu comecei a escrever quase que em tempo real, né, com a eleição do novo governo. Falemos assim, vai, porque tá. Pelos poros, assim, porque eu não era meu projeto, era escrever um livro de tema político, não era assim, era um longínquo pano de fundo, mas aquilo foi crescendo, Uhum. porque você não conseguia escapar disso aí. E foi Isso daí tá numa outra pergunta que eu vou te fazer. Vamos lá. voltando, porque senão pega a palavra e não para de falar. Olha, você diz que a ideia-chave de um romance para você nasce de uma imagem, né? Eu já vi você dizer isso em entrevistas, né? Você é um homem da imagem, você é fotógrafo, que aliás é o título de um dos seus livros, O Fotógrafo. Você pinta, né? Tem uma experiência lá, uma passagem pela pintura, inclusive na sua casa tem exemplos disso, né? Eu era um falsificador. Eu tenho um Matisse, tem um Chagall. O Cândido tem um parentesco com você, né? Era uma coisa assim. Eu lembro que eu era, quando adolescente, jovem, lá na comunidade de arte do Wilson Riuapa, de Antonina, né? Final dos anos 60, 67, 68, era um guri. E o Riuapa, o meu guru naquele tempo, aquela geração, todo mundo tinha um guru. Meu guru era sim. líder de teatro, tinha comunidade, era um alternativo total. E ele me disse uma coisa marcante para mim. Ele disse assim: você quer ser escritor, você tem que aprender história da arte, história da pintura. Você tem que E eu, como um discípulo obediente, comecei a comprar aqueles fascículos de gênios da pintura, que era da em banca, e comecei a me fascinar, comecei a estudar a história da pintura e, não satisfeito com isso, comprava as telas e queria me comecei a imitar, pintar quadros do Van Gogh, né? Era eu sempre gostei de desenhar, tinha assim, uma leve inclinação para essa área. E então esse foi digamos assim, um dos pontos do meu aprendizagem, a minha fixação com imagem, a minha literatura é muito visual. Muito imagética, é verdade. E você também é cinéfilo. Tem escritores que você lê, muito mentais, que você lê assim, e não vê nenhum objeto. Fala só de emoções ou só de sentimentos, sem nenhuma referência concreta e imagética. Sim, eu sou um escritor contrário, eu preciso ver uma imagem, eu preciso estar em algum lugar, eu preciso estar... É uma outra direção. E você também é cinéfilo, que tem tudo a ver com esse seu último livro. Como você relaciona a literatura com essas artes? Ou seja, como que se dá esse estalo criativo? Você já teve um insight, uma iluminação a partir de uma imagem? Pensou numa ideia base e depois mudou de rumo? E nesse caso, a imagem teve a mesma função que numa outra situação, em que ela de fato inspirou uma ideia e essa ideia vingou? A imagem contém uma história ou ela é apenas um gatilho? Não, ela é um gatilho. Vou abrir aqui a minha veneziana, peraí. Gatilho. A imagem, vou falar para a minha pessoa corporal. A imagem, para mim, é um ponto de partida. Vou dar um exemplo do fotógrafo. O fotógrafo tinha uma ideia de escrever uma narrativa tipo B, assim, filme B. Eu tinha que fazer uma espécie de citação de alguém que persegue uma modelo fotografando, contratado para perseguir como fotógrafo, e aí teria um trecho dessa história, uma história que se passaria em 2, 3 meses,
Eu tinha uma vaga ideia e tinha uma imagem de alguém numa esquina esperando um prédio. Mas bastou escrever a primeira frase do livro, né? Eu não me lembro agora, a memória, a solidão é a forma discreta do ressentimento. Ele pensou e tal, como quem se lembra de um poema e tal. Aquilo tomou uma outra direção e o livro acaba sendo assim a vida de 5 pessoas em 24 horas. Você não tem nada a ver com aquele meu projeto inicial, embora ele seja imagético do começo ao fim. Agora, é engraçado, tem pessoas que leem fotógrafos assim, isso daria um belo filme. Então, eu acho que porque as pessoas quase não falam. Mas, na literatura, você trabalha com pensamentos que o cinema... Consegue transformar em imagens. Ou você coloca... Ou em diálogos, né? Que é um recurso assim, ele não pode ser usado demais, ou você mata isso aí, você vai ter que falar pela imagem. Né? A literatura vai numa outra direção. Então, uma influência de linguagens, mas cada uma com sua especificidade muito própria. Né? A pintura é uma irmã gêmea, assim, uma irmã da literatura, né? Sim, sim. Ô Cristóvão, em vários dos seus escritos há a personagem Beatriz, né? Como ela surgiu na sua literatura e por ela estar sempre ligada ao universo da linguagem, né? Ou ela é tradutora, ou ela é crítica, ou ela é professora de literatura, né? Então ela está sempre ligada ao universo da linguagem, da literatura, da escrita. Podemos entendê-la como a alegoria da inspiração poética, como a sua homóloga italiana, a musa de Dante? Olha, a Beatriz surgiu, é engraçado. Aliás, estou até com um livro aqui, que vai sair uma tradução lá na Áustria, de alguns contos lá, Beatriz, né? Estava lendo aqui, escolhendo contos para mandar, que é uma antologia. E ela surgiu, a personagem surgiu, logo que eu escrevi O Filho Eterno, começaram a me pedir muito conto, muito texto curto. Eu nunca escrevia conto, eu escrevi um livro de contos quando jovem, que é A Cidade Inventada, e depois nunca mais. Aí o romance passou a ser minha linguagem, de 20, 30 anos. Eu nunca escrevia contos. E começaram a me pedir textos curtos, contos. E aí me surgiu a ideia da Beatriz, o primeiro conto desse livro, que é o Donetti, na verdade, é um escritor que faz uma palestra, e nessa palestra ele é um sujeito com ódio do mundo e tal, e aí ele é apresentado a uma tradutora que aparece, de nome Beatriz. Ela faz uma ponta assim no conto. Uma admiradora. E aquela ponta, eu disse assim, caramba, essa menina aqui pode ser uma personagem. E aí um segundo conto que eu escrevi é com ela. Eu comecei a contar histórias, criei essa concepção de alguém que mexe com tradução. Na época ela era ainda professora e o primeiro nome dela era Alice, ela surgiu como Alice. Tá. Eu troquei o nome nos contos subsequentes, porque eu achei que Alice marca muito o Alice. A história infantil? Um nome assim, literariamente muito marcado, muito forte. Beatriz também, mas é um pouco mais longínquo, né? Mas não me passou pela cabeça o Dante, isso aí, né? Em nenhum momento. Não. Depois começou a ficar... começaram a falar disso, aí que eu prestei atenção. Foi uma coisa meio instintiva, assim. É um nome que eu acho bonito, assim, muito forte, e não remete imediatamente a nada contemporâneo, assim, né? ou um tipo de referência como Alice. E aí os contos foram crescendo. Depois eu escrevi um erro emocional, que era para ser um conto, era para ser um programa de 10 páginas, era um conto dela. Um romance. Donetti, escritor. E aí aquilo virou, inclusive, como linguagem. Foi um livro que eu comecei a entrar numa direção sintática de construção. Muito diferente, ali começou uma revolução para mim ali. E o livro foi avançando, foi criando. Isso aqui é um romance, é uma novela, né? Não é uma noite só, um encontro dos dois. Então, vários temas ali estão presentes no erro emocional. Na construção da personagem. Exatamente, Na estrutura romanesca, a questão de começar a concentrar cada vez mais o tempo. Né? São narrativas que se passam em curto espaço de tempo. E aí ela começou a crescer. Agora mesmo estou escrevendo um romance com a Beatriz, né? Que é que passa já na Era das Máscaras. Agora? Exatamente. Eu botei para o ano passado. Tem uma referência. Tá.
ali lá por agosto de 2020. Ô Cristóvão, ainda falando, puxando, né, dessa Beatriz aí que surgiu na sua ficção, né, nesse momento que você descreveu agora, é justamente uma pergunta sobre um erro emocional. Eu dei para os meus alunos, né, eu trabalhei em sala, e como você disse, tem muitos temas ali dentro, né, ele é muito meta discursivo, meta literário, meta muita coisa, né. E num erro emocional, o Paulo e a Beatriz, eles passam uma noite inteira dialogando ou terçando armas, né, sobre o ato de escrever, o que seria o ato de escrever, como que é isso, não sei o que e tal. E nesse romance é muito sensível essa natureza de Beatriz, né, uma vez que Paulo está em crise pessoal e profissional e procura por ela, digamos, para lhe propor que ela escreva para ele. Chega um ponto em que ele até pensa isso, né, e é um dos trechos que nós vamos ver agora, daqui a pouco. Em paralelo, constantemente, você monta um discurso amoroso, porque ela é uma admiradora dele, né? Que se funde com o da questão da escrita e da relação entre escritor e sua admiradora. Então, são dois rios que correm, né? Simultaneamente, lado a lado, né? A literatura é a materialização da pulsão amorosa? Olha, tem muito a ver, né? Eu não sei. Bom, a literatura transcende só que a questão amorosa, a emoção amorosa é um dos temas mais poderosos da literatura. De certa forma, todo livro tem uma história de amor embutido implícita, né? Mas ela é mais que isso. Ela tem, eu acho que não dá para dizer. Você tem literatura política, você tem literatura social, você tem mil outros pontos de partida. Mas é muito difícil escapar da tensão amorosa. Você tem na representação literária. E é até um bom tema se perguntar qual é o livro que não fala de amor, de paixão ou de relação amorosa. Porque, na verdade, você pode falar de outras paixões, né? O ódio é uma paixão, né? A inveja é uma paixão, né? As questões políticas podem estar carregadas de paixão, né? A literatura fala de tudo aquilo que as linguagens constituídas não dão conta. Você pode falar. Excelente isso. Você pode falar do amor, você pode falar da psicanálise, você pode falar no discurso da ciência, a pressuposição de verdade que é o discurso da ciência, todo o ensaísmo, ou seja, o que eu quero dizer com pressuposição de verdade? A não ficção é quando você, de certa forma, faz um pacto com o leitor de que o que você está dizendo é uma tentativa honesta, sincera, de dizer a verdade. Isso é um pressuposto de um jornalista, pressuposto de um historiador, o pressuposto de um cientista, mesmo o pressuposto de um filósofo. Ou seja, você faz um pacto e diz assim, o que eu vou falar aqui é uma tentativa sincera de tentar decifrar o real. De uma forma, embora você saiba o tempo todo que isso é muito difícil, que você não vai conseguir, que a questão da representação do real é sempre um duplo do real, mas há esse esforço embutido na própria estrutura da linguagem. A ficção é esse contrário. Você já faz um pacto com o leitor que isso aqui não é a representação. Isso aqui é uma hipótese de existência, é um paralelo. Então, aí entra a fantasia, aí entra a imaginação, aí entra a transfiguração, aí entra a simulação do real, mas há esse pressuposto de não identificação, né? Então, nesse sentido, é uma outra coisa. O que você vai buscar na ficção, na poesia, no romance, no conto, é aquilo que não está no jornal, que não está nos livros de ensaios, que são representações de uma outra natureza. E tudo isso entra na construção da verossimilhança interna da obra, né? Quer dizer, você cria uma outra verdade que é própria àquela história, né? É outra questão bastante complicada, né? A questão verossímil, a lógica interna. Você escreveu um livro como que imaginava Metamorfose. O sujeito acorda, Gregor Samsa acorda transformado numa espécie monstruosa de inseto, e você acredita nessa afirmação e até o final. E vai até o final. O livro, de certa forma, se relaciona de uma maneira coerente com essa primeira frase absurda de alguém que acorda transformado num inseto. Exato. Você colhe isso aí. Você topa a regra do jogo, né? Exatamente, essa é uma regra do jogo que você coloca ali para o leitor. E fala, vamos lá, né? Vamos embarcar nessa viagem, né?
Cristóvão, no seu último romance, A Tensão Superficial do Tempo, é o que mais enfrenta os problemas rudes da nossa realidade nacional. Nele, os personagens lembram uma galeria de tipos nacionais desencantados, blasés, traídos pelas elites governamentais, em particular a atual, né? Como que você entende que um país com tantos recursos naturais, com mão de obra jovem e criativa, com inúmeras possibilidades, sempre marque passo em termos civilizacionais como o Brasil? O Brasil escolheu ser um Sísifo e empurrar ad eternum a pedra morro acima para em seguida deixá-la rolar morro abaixo? O que espia esse país? Olha, é uma pergunta muito difícil, né? Eu já escrevi, eu tive aventura, assim, depois dos 50 anos, você escrever em jornal, escrever crônica, escrever colunas, tipo coluna na Folha de São Paulo, que eu tinha que enfrentar de uma maneira objetiva essas questões, para tentar conversar com o leitor do ponto de vista não ficcional. Não é fácil, é um processo extremamente complicado, até violento, né? Que provoca reação. Eu não sei, o Brasil é complexo demais para não tenho essa pretensão de tentar definir o país, que ele é indefinível, uma coisa gigantesca. Complicadíssimo, né? Tem uma diversidade, uma mistura cultural monstruosa, complicações políticas, você assim, botando foco. O que eu sinto é que esse atual governo, essa eleição da última presidência agora, foi o maior choque político que eu senti na minha vida. Eu nunca vi nada tão ignorante, tão brutal, tão analfabeto, tão imbecil, do ponto de vista civilizacional, assim, tosco, né? Tosco. É uma coisa absolutamente inacreditável. Ou seja, é difícil, é duro ler jornal, ver o que se diz, ou seja, a direção que o país pegou. E o fato disso aí contar com uma base de apoio ainda razoável, lá, em torno de 20%, 30% da população, ou seja, representa de alguma forma parte do que se chama cultura brasileira. Uhum. Ou como pessoas indo penduradas numa bandeira do Brasil e pedir intervenção militar, fechar o STF, etc. Ou seja, me dá uma paralisia argumentativa diante da estupidez, porque você percebe que a civilização não é um processo cumulativo. Ela precisa ser educada permanentemente. Ou seja, não veio por acaso. O que a gente está vivendo hoje não é um processo por acaso, caiu do céu, assim, né? Ele tem raízes orgânicas na estrutura do país, na história da estrutura cultural, econômica, todos os aspectos políticos do país. Tem raízes que especialistas de tudo quanto é tipo falam sobre isso aí, tem muito mais propriedade que eu posso falar. Mas o choque pessoal é que você, depois de ter vivido uma ditadura por 20 anos, historicamente, tem um período relativamente longo de uma democracia mais ou menos funcional, institucionalmente forte, que sobreviveu a tudo isso, de repente ter uma situação como essa agora que ele está vivendo exatamente hoje. Chocante, né? É realmente chocante. Então, a literatura é uma forma de eu tentar responder isso aí pela minha linguagem. Ou seja, foi o que eu disse, a história do Cândido, de Tensão Superficial do Tempo, era uma história literária, no sentido da relação edipiana dele com a mãe, a questão da escola, a questão do... Inclusive, eu queria brincar com a questão da pirataria de filmes caseiros, que eu acho um tema assim, fascinante, essa revolução digital não prefigurada no sistema, né? Assim como se acabou com a música, o CD tradicional, quer dizer, hoje o streaming chegou, talvez para... o streaming chegou com uma resposta, por exemplo, a essa própria pirataria. Eu queria tratar com esse tema e criando esse personagem. E a leitura diária dos jornais e aquele pano de fundo que sempre passou a ser uma referência para mim, desde o Filho Eterno, você pensar, não um erro emocional, não, mas a tradutora, o professor, tradutora, Tirania do Amor. A tirania
quer dizer, que pegou aquele limbo ali do período Temer, como pano de fundo, do ponto de vista do economista, e na tensão superficial do tempo, isso foi entrando de uma forma muito forte. E aí você traz. Tem o personagem, por exemplo, do procurador, que é o Collor, Então, ele entra por acaso, assim, intuitivamente, porque ele encontra a Luna e a Luna diz assim, pede um filme para ele, que ele dá um filme, e ela diz assim, isso é ilegal, né? Não é legal esse. E ela diz assim, não, meu pai é procurador. a gente vai citar esse trecho. E Não aí fala dele. ele disse assim, eu estou em Curitiba, o pai é procurador, ele vai discutir, eu disse, é um gancho, assim, porque inclusive o choque de ser um Cândido, uma pessoa absolutamente apolítica, então, de repente, despejado numa festa, um encontro na casa do procurador com da direita e tal, conversando, falando aquele projeto, e mais a figura da Antônia, que eu acho uma personagem poderosa. Tem uma marcante, assim, que também surgiu meio Nelson Rodrigues, assim, que aparentemente ele vai ter um caso com a filha e no filho tem um caso com a mãe. Né? Exato. Tá Tá cheio de triângulos, né, o seu livro? Da história, mas isso aí foi meio intuitivo, quer dizer, o Brasil foi caindo dentro do livro, assim, meio Certo, mas aí eu queria puxar um fio aí, Cristóvão, que é o fato de que você colocou, tem várias menções ali que, evidentemente, dizem respeito à Lava Jato, né? Da República de Curitiba, que é uma cidade linda que eu conheci há 2 anos, eu fiquei encantada com a cidade, né? E o nosso evento, ele convida autores que, a seu modo, privilegiam aspectos pouco conhecidos ou não canônicos em suas obras. E Curitiba, ela é cidade-cenário na sua obra, né? É uma cidade linda, mas pouco conhecida dos brasileiros, se pensarmos na popularidade do Rio ou de Salvador, por exemplo, né? E de um certo ponto de vista, esse também é o caso de São Paulo, que é muito mais conhecida por sua natureza, entre aspas, agressiva e desumanizada, do que por seus muitos atrativos. Como é a sua Curitiba, né? Como você sente essa cidade, o que ela representa para você, o que ela tem de especial que fez com que você jogasse âncora aí? É engraçado. Primeiro porque eu sou um curitibano descarado, eu acho que eu tenho esse em mim traços muito curitibanos, mas tenho também esse olhar de fora, porque eu não nasci aqui, eu cheguei criança. 18 anos, vim para cá. Isso faz diferença. Quer dizer, o fato de você ter uma família que não é daqui, que veio para cá e que se formou aqui na cidade, você tem um certo estranhamento e um estranhamento numa cidade que é normalmente refratária. Curitiba não é, o que não quer dizer que não seja afetiva, que não é, mas por razões sócio-históricas, étnicas, tipo da população, tipo da colonização curitibana, né? Uma influência Os europeus do leste? Germânica no século XIX, que deu alguns traços para a cidade, assim. Poloneses, né? Tem marcas assim que deram digamos, uma certa fachada de aparência embora seja Brasil como qualquer outro lugar. Sim, sim. Sai na rua é a mesma coisa. Mas então você tem esse olhar de fora que dá um certo tom crítico. E a própria cultura curitibana é muito crítica. Ela tem um olhar, por alguma razão também, que eu não vou aventar, você pegar a literatura do Dalton Trevisan, entre outras coisas, um satirista, um olhar demolidor sobre a cidade, sobre o dia a dia, sobre o cotidiano, a vida das pessoas comuns. Curitiba, né? O Vampiro de Curitiba tem. As pessoas da minha formação literária, eu lembro assim, do Jamil Regi, por exemplo, que é um escritor já falecido, mas com quem eu conversava muito quando jovem, tá? de formação local. Ele também era um satirista, o Jamil era uma pessoa engraçada, um olhar crítico. E você absorve esse jeito de ser da cidade. Esse é um aspecto. O segundo, você brincar com o próprio aspecto da cidade, que ela não é aquilo que o Wilson Martins falava sobre a cidade, sobre a formação do Paraná, que ele dizia assim, o Brasil diferente. E isso se aplica em alguns aspectos da formação de Curitiba. Mas eu não pensei nisso. Literariamente, a minha proximidade da cidade foi uma proximidade também de escolha
digamos assim, um encaminhamento de registro literário. Eu comecei a escrever imitando Borges, imitando as teorias messiânicas do meu mestre Wilson Riwapa, o fim da vida urbana, os sonhos russonianos de se morar no campo, ou seja, era um hippie, era um nefelibata, vivia numa nuvem, né? Eu cheguei até a abrir uma relojaria bastantezinha aqui no Paraná. Sim, você falou. Vivia em comunidade, então você queria ter Lia Hermann Hesse, ou seja, eu fui um fruto daquela Tolstói também. do tempo. E isso aí me marcou muito. A origem se refletiu nos meus primeiros textos, tinham essa direção de construção de utopias, digamos assim, de um mundo não determinado, histórico ou geográfico, né? De se criar um mundo à parte. E, pouco a pouco, a realidade, eu fui me encaminhando na realidade. Primeiro com o Ensaio da Paixão, que é um livro que eu faço uma recriação da experiência de teatro, e ainda é um livro influenciado pelo realismo mágico, tem personagens que levitam, tem um certo discurso da literatura dos anos 70, na esteira do 100 Anos de Solidão, que era uma influência, uma referência grande na época. E depois com o Trapo, que foi um momento assim que eu, digamos, fiquei em pé como romancista, eu mesmo digo para mim mesmo isso, eu descobri a cidade, ou seja, descobri o espaço urbano, descobri as ruas, eu perdi o medo da representação realista, entre aspas, do real. A cidade passou a ser um espaço concreto para mim. Para eu realizar o que eu queria dizer em literatura, eu precisava dessa relação concreta. Eu perdi o medo no Trapo, e dali para frente isso aí passou, a cidade começou a ser uma referência forte, né? E Curitiba passou a entrar como tema, pano de fundo em muitos romances, não em todos, mas em muitos romances. Se pensar, a Tirania do Amor se passa em São Paulo. Né? Isso. Outros livros, A Suavidade do Vento, o livro que se passa no oeste do Paraná, lá numa cidade medianeira, Céu Azul, alguma coisa parecida, assim, né? Uma cidade imaginária, mas está ali nos anos 60, 70. Mas Curitiba sempre vai e volta, né? Esse livro que eu estou escrevendo agora também é um livro curitibano, assim, bastante curitibano. Eu não me preocupo muito com isso, é o meu espaço literário. Eu acho uma cidade boa para viver. Ô Cristóvão, a sua obra é extremamente meta-reflexiva, né? Ela se ocupa do fazer literário, do ato de escrever. Há muitos personagens que gravitam em torno do universo do ensino e de atividades intelectuais. Você já disse que o personagem do professor tem o papel de um coringa na sua ficção romanesca. Nesse sentido, você abre espaço para a importância do pensamento humanista. Isso tem relação com a sua formação, a experiência do teatro, né, que você se dedicou bastante ao teatro, e do ter sido professor na universidade? Eu acho que sim, porque a gente é influenciado pela, obviamente, toda obra literária vem um toque autobiográfico. Quando diz que o contrário, não, ele está mentindo. Claro que você tem um livro brutalmente autobiográfico, que é Um Filho Eterno, que eu relato, falo sobre um caso real da minha vida, que é o filho que me dá, eu romancei a história inteira, de uma construção ficcional. Mas outros livros você vai pegando referências principalmente pelo meu registro, que é um registro realista, como eu falei. Né? Isso. Eu fui professor por quase 30 anos, 25 anos da minha vida, e, obviamente, que isso aí influencia. Passar o ano dando aula, em sala de aula, você tem o ambiente, um cafezinho, um acervo de informações, né? Quando eu escrevi O Professor, embora nada ali seja... eu nunca me baseei, não tem personagem meu baseado em alguém, eu não sou um satirista nesse sentido, eu não escrevo... todo personagem é meio Frankenstein, um pouco de um pouco de outro, você vai pegando assim, mas é o espírito do tempo, né? E, claro, eu aproveitei para construir a figura do Eliseu, eu aproveitei o meu conhecimento de história da língua, que eu fui professor dessa área de portuguesa, para pegar como tema do trabalho dele. E pegar aquele gancho que ele fala com a doutoranda que vai fazer a tese sobre a ironia brasileira. Eu achei um tema interessante, assim, de reflexão. Então, eu encaixei isso aí numa figura que não tem nada a ver comigo. Mas, ao mesmo tempo, é um gancho que eu peguei para fazer um retrospecto da história política brasileira da minha geração.
ou seja, lá dos anos 60 até a era Dilma, que, de certa forma, o professor repassa isso aí. Mas numa perspectiva não autobiográfica, em nenhum sentido. Certo. E aí a área das letras começou a ficar como um tema bastante recorrente. Riquíssimo, né? Riquíssimo, é uma coisa inesgotável. E o mundo do ensino também está cheio de doideiras, né? De vez em quando eu dou escapadas, assim, no O Breve Espaço entre Cor e Sombra é a história de um pintor, à medida que artes plásticas não é um intelectual no sentido acadêmico do termo. E o próprio Tirania do Amor, que é um livro do personagem de um economista. Um economista. Né? Eu fui perseguindo temas que sempre foram... Eu sempre fui ruim em matemática, então eu criei um personagem que é um gênio da matemática. E química também nunca foi minha área, mas o Cândido é um professor de química. Comprei um tratado de química que ficava estudando. Né? Ô Cristóvão, a sua escrita é elegante e clássica. Clássica no sentido como, assim, quando eu escrevi isso, eu pensei em Graciliano Ramos, né? Ele tem uma escrita extremamente elegante, clássica no sentido do clássico mesmo, daquilo que fica daquela... Mas nunca pedante, né? Até mesmo quando os personagens pensam ou dizem palavrões e obscenidades, há sempre um tom contido e a vulgaridade nunca se instala, né? Em Atenção Superficial do Tempo, um dos seus livros mais sofisticados do ponto de vista formal, você escolheu trazer a arte do cinema para o interior da trama. Então já começa pela capa, que é uma cena do filme do Louis Malle, né, Ascenseur pour l'échafaud, criando um protagonista que, apesar de professor de química, é um grande cinéfilo e tem uma mãe que lembra, de um certo ponto de vista, a mãe do Norman Bates, né? E até numa passagem em que o protagonista espera um táxi, que eu adoro essa passagem, quando eu fui lendo assim, eu falei, gente, não acredito. Criando um paralelo estético com o cinema do Hitchcock, num flash narrativo, como em suas aparições rápidas na telona, né? Porque ele sempre fazia uma ponta assim nos filmes dele. Há no livro também várias referências musicais do passado. As referências a todo esse arcabouço histórico e cultural, correndo em paralelo com o grotesco mundo real brasileiro atual, em que assistimos a um país se dissolvendo no contexto da globalização periférica e onde o capitalismo assume uma feição caricata, tudo isso, né, cria um efeito de extrema erudição, elevando o tom da trama e conferindo à sua ficção uma dicção engajada, que, aliás, já está presente em outros romances, né? Aventuras Provisórias, O Fotógrafo e mesmo A Tirania do Amor, mas de uma forma muito menos intensa. Você está migrando da prosa reflexiva, intimista e metalinguística para uma prosa mais política e social? Ou não? Não sei, eu acho que isso foi uma fase para mim. De fato, a partir do Filho Eterno, o que tem? Começou lá no Fotógrafo, já tem uma referência que na época da eleição do Lula contra o Serra. Aparece assim, mas era uma conversa de um taxista, uma coisa assim muito, muito tênue, estava muito distante ainda, não entrava ali, entrava um pano de fundo muito ralo ali na narrativa, né? Depois, com o Filho Eterno, há considerações sobre a história do Brasil, daquele pai, da história dele, e principalmente com o professor aí começou uma série. Sim. O professor, a tradutora, que pega o Brasil durante a Copa, tem referências muito fortes, né, que a Beatriz recepciona um executivo da FIFA que vem fazer a vistoria no estádio aqui em Curitiba, no estádio do Atlético, né? E então eu aproveitei isso aí como um gancho para fazer inclusive para a Beatriz crescer ali como personagem. Depois o Tirania do Amor, que é muito presente isso, né? A parte econômica, a perspectiva econômica. Isso aí foi acontecendo. No livro que eu estou escrevendo agora, eu estou tentando me afastar disso aí. As referências são muito mais... A pandemia, sim, é muito presente. Está acontecendo, a Beatriz está trancada em casa, está fazendo uma tradução do Chamestre, que é aquele pensador catalão, mas eu estou tentando, assim, eu estou afugentando a ideia de discutir. É mais uma questão emocional de vir sobre a pandemia. Então, certo. Vai ter um outro toque, porque é impossível. Mas é fundamentalmente uma história de amor, que, aliás, talvez seja a mais densa que eu já escrevi, essa aí.
um personagem poeta que eu estou achando maravilhoso. Ah, você já tem título do próximo? Não, não tem. O título é sempre a última coisa que se... Ah, tá bom. Eu falo isso para os meus alunos. Eu falo, gente, título é a última coisa que a gente dá. É que nem filho, né? A hora que nasce, você tem até o nome escolhido, daí quando você olha, fala, não é isso, é outro. Não, a Tirania do Amor, o título original era A Matemática da Vida. Ah, tá. A Matemática da Vida, que era um livro que o personagem escreve, um livro de autoajuda que se chamava A Matemática da Vida. Isso, uhum. A Tirania do Amor é muito mais forte, é um livro, inclusive, mais fiel, acho que pega mais coisas. A Atenção Superficial do Tempo tinha outro título, que era, eu esqueci agora, mas tinha um outro título até o final, O Silêncio da Mulher. O título era O Silêncio da Mulher. Atenção Superficial do Tempo? Exatamente, O Silêncio da Mulher. Ah, não, eu prefiro Atenção Superficial do Tempo. Não vezes, claro, mas o foco estava no momento que me ocorreu esse título, era a não resposta da Antônia ao... Sim, aham. Sim. Esse que é o tema que deflagra, tá desde a primeira página até a última. Então, era a ideia de... Só que o livro vai ficando outra coisa, e a imagem da química. Quando eu cheguei à tensão superficial da água, nas lições de química que eu fazia para usar na cabeça do personagem, chegou a imagem da tensão superficial da água, que lá eu disse, pá, o livro é isso. É isso aqui. Uhum. A fusão de tempo e espaço, aí caiu e ficou esse título aí. Então, ele é Cristóvão, mudando um pouquinho de natureza da pergunta, assim. Escrever se ensina? Ser escritor se ensina? O que é imprescindível para ser escritor, se é que há algo assim? Não, ser escritor não se ensina no sentido, assim, no coração da coisa. Escritor é aquele que quer ser escritor. Aí você não encaixa a fósseis. Né? Mas não é exatamente um dom. Eu não acho que seja assim, se bem tem um dom. Se eu olhasse meus textos, quando eu releio meus textos de 19, 20, 23 anos, as coisas que estão na gaveta, eu leio hoje e digo assim, se eu fosse aconselhar esse sujeito aqui, eu dizia, pegue outra coisa, não vai escrever. Eu nunca fui precoce, era muito ruim aquilo. Mas eu tinha uma obsessão com a literatura. E aí, claro, você vai escavando. Agora, sobre ensinar a escrever do ponto de vista técnico, sim, você pode dar à medida que você queira aprender, você queira diversificar, você pegar alguém que trabalhe com você a linguagem, que te dê... todo escritor aprende com alguém coisas assim importantes. Não é algo totalmente inato, né? Não é. Aí você desenvolve, porque desenvolver uma linguagem própria, uma voz própria na literatura, é desenvolver uma cabeça própria. Você cria um narrador. E esse é um processo que vai muito além das questões técnicas. Vai a visão de mundo, vai a representação da realidade, vai os sentimentos, relações emocionais. Ou seja, tudo isso entra no jogo. Certo. Escrever um livro não é produzir um sapato. Escrevendo texto, afastado do mundo, criando um mundo paralelo. Escrever a linguagem é um processo muito solitário, você não consegue escrever. Muito, né? Eu não consigo escrever nem ouvindo música, né? Eu preciso estar concentrado só na linguagem. É claro que ao final do livro você não é mais a mesma pessoa. Você mexeu na constituição da representação da realidade, que é a linguagem. Isso aí modifica. Agora, eu não tenho nada contra oficinas literárias, eu acho que para quem escreve é bom conversar sobre o que se faz. Às vezes é difícil se achar um bom interlocutor. É uma coisa, às vezes, muito sutil, que você tem que lidar com cuidado. Mas é uma coisa muito, muito complexa, porque não existe também uma fórmula, uma receita de bolo para escrever, né? Exatamente. Você principalmente na nossa escola, o americano tem muito isso, né? As escolas de roteiristas, as escolas a própria literatura. Isso. Eu lembro quando saiu uma tradução do Breve Espaço Cor e Sombra na editora, na Amazon. E aí sempre tem as observações dos editores. E as observações que eles faziam era uma coisa louca, assim, porque eles queriam deixar o livro à maneira de um thriller. Também não acredito nisso, né? Exatamente como está. É um livro
essa visão, tanto que eles fazem uma distinção entre o livro literário, literatura literária e literatura de entretenimento e tal, né? E, claro, a literatura americana é a mais fechada do ponto de vista à literatura estrangeira, né? São muito autônomos nesse sentido. Uhum. Então, claro, em cada escritor é uma linguagem. Quem faz uma oficina de texto sabe disso, que cada aluno tem que desenvolver uma voz própria. Você não pode simplesmente dar uma forma, dizer, para escrever tem que ser assim, tem que ser assado. Acho que há áreas bem específicas. Se for estudar roteiro, por exemplo, de cinema, aí sim, você tem regras que você pode sim. até quebrar depois. É. É importante você conhecer o básico fundamental para você ir adiante, quebrar, modificar. Tá? É importante, quanto mais você saiba a respeito, melhor. Tá? Ô Cristóvão, com o título Atenção Superficial do Tempo, você evoca o fenômeno em que a ruptura da película de água é iminente, mas se mantém, graças ao equilíbrio de forças entre as moléculas que a formam, né? Para investigar, através de uma rede de personagens desiludidos e amargurados, sobre a identidade do Brasil. Porque o seu livro é assim um estudo sobre quem somos nós, né? O nosso país, essa loucura aqui. O que falta para que se dê a ruptura da realidade do país? Ela se dará ou estamos condenados a sermos o país da eterna conciliação? Olha, eu vou falar aqui, deixa eu só abrir aqui, que está ficando escuro. Vou botar um pouquinho mais de luz aqui. Eu não me atrevo a responder isso aí de uma forma peremptória ou de professor de nada. Eu vou falar simplesmente como cidadão brasileiro que eu vejo. Certo. A ideia de conciliação é muito forte na cultura brasileira. A ideia de conciliação perpétua. Né? Tanto que você tem traços assim que são culturais, as moléculas culturais, como dizia o Mato. Né? Eu gosto muito de um escritor, o Norbert Elias. Sim. E ele fala, estou lendo um livro dele sobre os alemães, e é fantástica a maneira como ele vai vendo as raízes do nazismo, como elas não caíram do nada, como elas são claro. de estamentos culturais, a questão da relação, o papel do militar na cultura germânica no século XIX, o papel da burguesia, da seção da burguesia, como eles se relacionavam, o fato de eles nunca terem tido um parlamento funcional, e ele vai pegando coisas do temperamento, das questões da microcultura das comunidades, ou seja, um estudo desse no Brasil aqui tem uma complexidade imensa. A própria questão racial, né? Quer dizer, a brutalidade da questão racial, do racismo, como se chama o racismo estrutural do Brasil, como ele se estruturou em cima dos últimos países do mundo, muitos países do mundo aboliram a escravidão, consequências nefastas. Que vão muito além da questão racial, quer dizer, de construção e, ao mesmo tempo, processos de conciliação permanente, de sempre manter um parlamento funcional, a ditadura, tivemos o caso único na América Latina de uma ditadura que renovava os generais a cada 4 anos, né? Ele não era populista, não tinha aliás, é um movimento que era um grupo de direção. Ou seja, você tem traços muito específicos aqui da nossa formação. Se eu penso objetivamente, assim com a lâmina fria, eu digo, vai piorar. O país vai piorar porque não tem milagre. O ensino fundamental e básico do Brasil é muito fraco, é muito ruim. Né? A gente tem uma multidão de jovens que chegam que abandonam o ensino médio. Sim, a evasão é enorme. Todos os anos são milhões de jovens que não têm isso aí. Tem atrasos monumentais do ponto de vista civilizacional. A prova hoje é isso que nós estamos vivendo. Ou seja, é muito duro um país ir para frente, com tudo conspirando contra, institucionalmente. Ou seja, as pessoas que não reconhecem, são incapazes de perceber a importância fundamental das estruturas institucionais do Estado,
para que qualquer coisa de civilização possa vir adiante, se você não consegue chegar nem nesse ponto, você não consegue chegar Realmente está difícil. no século XVIII, né? É muito difícil. Uhum. Então, eu sou pessimista com relação a isso. Eu acho que vai piorar. Acho que vai piorar nesse sentido. E aí tem as variáveis políticas. Né? Eu não acredito em ciência da história. A história não tem direção. Uhum. Tem uma facada, de repente, modifica a história. Acidentes de percurso, um pequeno detalhe numa eleição de um candidato, etc., pode provocar outras, desencadear outros processos. Ou seja, a coisa é caótica, é um tipo de causa. Assim. Agora, como cidadão, eu sou normalmente uma pessoa otimista, eu digo assim, alegre, porque eu acho que isso não tem mérito nenhum, é coisa do DNA. Tem pessoas que são depressivas e tem pessoas que são animadas. Eu sou do tipo animado, assim, eu sou, pode estar lá, um copo para mim está sempre meio cheio e tal. Quando você para pensar, e realmente, como diz assim, o otimista é apenas alguém mal informado. Eu sou otimista. Agora, fico na torcida, realmente, primeiro para acabar esse governo, ou com impeachment, ou na próxima eleição, de alguma forma que recoloque algum eixo não acredito em revoluções instantâneas, mudanças drásticas e bruscas. No Brasil isso não funciona, né? Os estados são paquidermes, eles se movem lentamente. Quer dizer, o processo civilizatório é paquidérmico, ele é muito lento. Você tem que acrescentar cultura, reformar, realimentá-la ano a ano. A cultura, a civilização não é cumulativa. Né? Você vê a regressão, você olha para a história e vê exatamente a regressão que houve da civilização romana do período medieval, uma coisa espantosa, se desaprendeu tudo. Né? Durante quase 1000 anos não se sabia nem fazer um arco de arquitetura. Era uma coisa assim, tudo se desaprendeu para depois voltar. O processo histórico é feito de avanços e de recuos. Exatamente, né? Avanços e recuos. Né? Então nós estamos num processo de recuo muito violento. Espero que seja no limite do recuo para voltar para alguma relação institucional. Né? Tem que restaurar uma institucionalidade brasileira de forma muito clara, muito nítida. Ô Cristóvão, e para terminar, antes da gente ir para os seus trechos lá, para você fazer um breve comentário, tá? A gente vai passar alguns trechos aqui, e aí você comenta alguma coisa que você queira falar sobre esses trechos que a gente está trazendo para o público, quem não conhece, conhecer, ver o seu estilo de escrita, ou as suas temáticas e tal, e quem conhece, matar saudade, né? De bons momentos que a gente vive dentro de um livro, né? Mas antes eu queria te perguntar, um pintor, um assassinato e um livro. Ou melhor, e um filme. Um pintor, para eu dizer assim? O que te vem à cabeça aí? A pintura agora vem uma multidão de coisas. Assim, Tem um Matisse na sua sala. Eu gosto muito do Chagall. Chagall E eu tive fascinação assim, por pintores como Ensor, eu acho que é belga, né? Aquelas figuras não, eu acho que não, pintor é tudo, é muita coisa. Assim. Eu tenho uma paixão visual assim, por referência dele. A própria Tarsila, né? Tarsila do Amaral, é uma maravilha. Né? Eu gosto de ser aquele tipo de representação da cor. Um filme e um assassinato. O assassinato é o do Raskolnikov, da velhinha. É o Crime e Castigo, né? É monumental aquele livro, é uma história fantástica. Um filme. Filmes são milhares. Milhares, né? São milhares. O cinema tem uma influência para mim, eu acho que todo mundo é assim. Para a minha geração, é tão onipresente. Você vê tantos filmes que você vai absorvendo uma linguagem, uma maneira de representação do mundo. Assim. Sim.
Eu tive épocas, né? Tinha época de Fellini, você gostava aí época o de Allen, aí épocas da Lina Wertmüller, lá da Aham. italiana, fascinações assim por alguns cineastas. Aí tem fases assim de ver todos os filmes baseados em romances do Simenon. Eu Sim. correndo atrás assim, para achar tudo que tem que adapta os romances do Simenon. Né? Eu não sei te dizer, assim, dizer um filme não tem. E Hitchcock também, claro, né? O Hitchcock, não. O Hitchcock tem aquela história engraçada, né, do Cristóvão, porque aquilo me surgiu porque dava uma discussão numa mesa ali sobre o Hitchcock, a questão dele ser um assediador de mulheres, que hoje ele seria. Sim, é uma história triste aquela, né? Hoje ele seria um cara. E então daí me ocorreu a ideia dele pegar aquele Uber e ter aquela confusão, o senhor Cristóvão, mas é outro, né? O Cândido está lá. Muito legal, muito legal. E a outra era qual filme? Era isso. Eu falei, eram os três, você já respondeu. Tá, vamos para os trechos, então? Vamos lá. Vamos passar aqui. O Ronaldo está a postos? Vamos lá. Eu não faço nada, né, Ronaldo? Eu fico aqui só aguardando aqui o seu... Pode ir para a próxima página. Aí. Então, o Cristóvão, eu percebi que não apenas neste livro, na Tirania do Amor tem muito elevador também. Nesse livro tem muito elevador, né? Sim. Tem vários elevadores. Eu também estou saindo. Vamos pegar o elevador privativo. E antes que, surpreendida, ela dissesse obrigada, eu vou daqui direto pela escada ou algo assim, ele imediatamente brincou. É a única mordomia que os professores têm aqui na usina, um elevador particular da diretoria, porque fora isso não conseguimos nem xicrinha de porcelana para o café. Tem vários elevadores aí dentro desse romance, na Tirania também, outros também têm elevadores, né? Eu não sei porquê, mas eu não tinha pensado nisso de fato. O elevador é um espaço literário por excelência. É uma espécie de pipeta química que você reúne várias pessoas absolutamente disparatadas durante um tempo. É uma espécie de concentração temática. Aleatória, né? Aleatória, né? A tradutora tem também, a Beatriz. Isso. Engraçado. E o filme do Luiz Malle também, da Ascensão para Sim. Ascensor para... Cadafalso. Cadafalso, né? A tradução brasileira daquele filme. Que ele fica preso numa... Sim, aham. Não sei por quê. Aí tem que pegar um psicanalista e explicar. É um espaço de reflexão também, né? De reflexão íntima, né? Você entra ali, você fica viajando, você pode ir para 1000 lugares e quando abre a porta você sai, pronto, né? Aquele átimo ali. Você não pode escapar e está sendo vigiado. Né? Isso, é. É uma autoexposição assim, silenciosa. Mas é uma estratégia sua, me desculpe, mas assim, eu percebi que é como se você criasse um hiato narrativo, porque ali dentro você coloca o tempo em suspense, né, em suspenso, porque ali dentro é uma micronarrativa que se desenrola dentro do elevador, né? E aí você volta, quando abre a porta, você volta e você retoma, ou não, né? Porque os seus personagens, eles viajam de um lugar para o outro, assim, na sua imaginação através do fluxo de consciência, né? É verdade, mas eu não sei te responder, assim, não, porque então tá. literariamente é um espaço interessante. Né? Podemos passar, Ronaldo, por favor. A política. A única coisa que define e une de fato e para sempre as esquerdas brasileiras e as direitas brasileiras é o amor incondicional ao Estado. O que faz do Brasil um país socialista de alto a baixo desde os Dons Pedros, unindo do vale-refeição do velho proletariado ao justo auxílio-moradia do alto procurador,
Do vale transporte do povo trabalhador ao carro com motorista do importante desembargador, do auxílio social aos empresários e empreendedores, até o inevitável e eterno perdão das suas dívidas. Das pensões militares às bolsas famílias, temos de pensar, e todos, cada um na sua cor e na sua faixa de rodagem, de riqueza e pobreza, que aí ficarão para sempre. E não só em A, B ou C, é um capitalismo racial de Estado socialista. E o sorriso que restou no rosto não dava para indicar o grau da ironia na zona cinzenta de sentidos. Em quem ele votou? Cochichou alguém. Fantástico, né? Você desenvolve assim um raciocínio extremamente complexo a respeito da realidade brasileira, né? Da sociedade brasileira, e aí você fecha com essa frase que... Esse é tipicamente um recurso de ficção. Porque, obviamente, se eu num ensaio, cada uma dessas frases aqui teria que ter um tratado, ou você teria que ter pressupostos específicos naquela pressuposição de verdade. Você escreve um ensaio para tentar descobrir o que acontece. A ficção esses são discursos. Ou seja, essa frase toda, que é se não me engano, é do Matos, né? do personagem Matos. Sim, do professor. Que é um professor assim, são o que são? São discursos que estão no ar, que estão circulando aí. São frases que você vê a todo momento. Né? A indignação com o auxílio de procurador, a questão aí a indignação com a Bolsa Família, porque acha que pobre não deve ter nada de auxílio, a indignação e tal, em torno de alguns aspectos da cultura brasileira que são realmente um amor ao Estado. Entendeu? O Brasil é uma crise estatal desde a sua... O Brasil cresceu como um empreendimento de Estado. Um empreendimento de estatal. Isso, claro, que se reflete na própria economia. São fatos que você pode analisar isso aí isoladamente, com propriedade. Na ficção, eu uso simplesmente um discurso de cafezinho. Que o leitor entra nesse universo aí para justamente, talvez, fazer uma pergunta: de quem ele votou? Onde é que está a referência? Onde é que eu me encaixo como ideologia ou ideologicamente colocado? Em que caixinha que ele entra, né? Em que caixa que ele entra, exatamente, porque a política trabalha muito com isso, né? A questão da partidária, o Brasil não tem, propriamente tem... Não tem partido, né? Exatamente, é muito difícil ser definido. E então, tipicamente não é um discurso que deve ser lido como um pressuposto de verdade ou do ensaísmo, mas como um pano de fundo em que as pessoas se movem. São discursos que estão no ar. Mas você pode ter certeza... Frases e estamentos ideológicos aos quais você tem que responder. Você responde no dia a dia. Até para dizer quem será que ele votou. Né? Viu, Cristóvão? Mas isso é um texto que assim, é um prato cheio para os pesquisadores, né? Analisar a sua ficção. Sim, eu acho que eu estou... São aspectos que estão aí presentes para te reconhecer o que seria o Brasil. Né? Vamos para o próximo. O cinema. Então, essa passagem que eu acho fantástica, né? Quase embarcou no Uber por engano. Seu Cristóvão? Sorriu o motorista acendendo a luz interna. Outro carro também escuro na rua mal iluminada chegava ao mesmo tempo. Não, sou o Cândido. Desculpe, errei, é aquele. E ao abrir a porta do carro certo, entreviu um vulto mais gordo que magro sair apressado do mesmo prédio e chegar à calçada com o celular na mão esquerda, à direita acenando uma espécie de sou eu. E, ao se acomodar no banco de trás, ao contrário do que imaginava o motorista, que no mesmo instante gentil puxou o banco ao seu lado para frente, de modo a abrir um espaço mais amplo ao passageiro, imaginou que na era dos aplicativos ele não poderia roubar um táxi chamado por telefone, fingindo ser a pessoa que o pediu, como em tantas cenas de filmes. Né? Então aí você que aparece, né, chamando um táxi e faz uma ponta no seu livro. O seu Cristóvão é alguém mais que vem... um vulto mais gordo que magro saiu apressado do mesmo prédio. É você, né? Acontece muito. O Uber acontece muito isso. Você pede o Sim. Uber, pede sempre 2, 3 pessoas no mesmo lugar, próximas, que aí saber e ver a placa do carro, ver qual que é aquele que é o seu. Né? E isso aí surgiu assim, no momento, por inspiração do instante
em função da memória que eu tive imediata da cena do Hitchcock, que eu acho que veio um pouco antes. Uhum. E deu de fazer um gancho aqui, vou brincar com isso aqui, né? Fazer uma coisa irresponsável de escritor. Assim. Eu simplesmente botei, fiz uma brincadeira com a citação do Hitchcock. Uhum. Muito legal. Eu tinha visto um filme baseado no Gin, esqueci do nome agora, eita memória. Mas é um filme do inglês que um dos eixos do filme é justamente uma troca de táxi. Ele rouba um táxi de alguém. O táxi do outro professor, ele pega e vai. E eu fiquei assim, quer dizer, aí me ocorreu, no Uber é mais difícil fazer isso, né? Uhum. Já está com a ficha toda, já tem o nome, a fotografia do sujeito, né? É diferente. O cinema. Vamos então, mais uma. Brasil. Aquele trecho que você citou no início da entrevista, né? Ah, mas agora você é minha cúmplice com uma cópia ilegal do filme do Limalho no seu notebook. Se fizerem uma condução coercitiva, uma busca e apreensão do computador, você está acabada. E ela riu alto agora. É verdade, professor. Como diz o meu pai, todo mundo tem rabo preso nesse país. E ambos riram soltos. A fantasia de viver fora da lei é atávica. No Brasil, todos torcemos sempre para o bandido, disse-lhe alguém anos atrás. É que os mocinhos são bandidos, de modo que, pelo espelhamento de forças, os bandidos são mocinhos. Como é o Brasil isso, né? Aí, que ela diz que é ilegal e ele diz assim, se fizeram uma condução coercitiva, que estava na moda, estava na moda, né? Depois é uma condução coercitiva, tal, em busca e apreensão, você está acabada, né? E aí eu se um gancho, meu pera filho, agora o pai está conversando, o trabalho chegou aqui. E aí me ocorreu dar eu queria, nesse momento nasceu o pai da personagem. Uhum. Ele como procurador, e aí fiz uma estrutura que ele é filha só ele tem a madrasta, etc. Eu criei assim um trecho que ele pede para ela, pede para a mãe dela, né? O filme. Uhum. Dela. E nesse momento se ramificou uma linha do romance. Uhum. Por intuição mesmo. Certo. Mais um. Filhos. Esse é da tirania do amor. Eu achei muito bacana a parte, toda a relação entre o pai e o filho nesse romance, né? Vocês dois também deveriam participar da luta social. Então é o filho lá falando para o pai, né? Vamos precisar de mantimentos, temos que resistir ao fascismo até o fim. A sabedoria de um escoteiro com a fúria de um jacobino. É preciso dar um tom épico ao ridículo nacional. A passagem incerta à vida adulta, o pé tateia a delicada ponte pêncil para lugar nenhum em busca de solidez. Sentiu a intensidade do olhar interrogativo de Débora e sorriu em retorno, pensando em dizer é apenas família, o de sempre, como se fossem namorados se devendo explicações só para manter a aura próxima. E ele balançou a cabeça, que absurda essa ideia, e olhou de novo para Débora, que agora se concentrava nos monitores, sentada de improviso na cadeira dele, e achou-a bonita. Pensou em argumentar alguma coisa com o filho. Não há ruptura institucional nenhuma. Você não está lutando contra os nazistas da Segunda Guerra Mundial, da Segunda Grande Guerra. É só o Brasil capengue de merda de sempre, em que tudo se mistura com tudo e o país está quebrado. Cada dia sem aula é uma perda irreparável para quem precisa dela. O tempo é muito precioso, filho. É a única coisa realmente sólida que você tem. O clássico estoque conservador. Tempo é dinheiro, já dizia Benjamin Franklin. Sua mulher repetia arremedando o marido. Quando é que esse menino vai botar a cabeça no lugar? Ele desistiu de rebater o filho antes mesmo de abrir a boca. Tomar outra direção. É preciso respeitá-lo, dizia-lhe Raquel. O mantra que repetia sempre, um modo simples, mas imperativo de não marcar posição e ficar bem no quadro, assumindo a mãe compreensiva. Era como se um azedume espesso, reprimido contra a mulher, milhares de migalhas de tensão acumuladas ano a ano, começasse agora a retornar sobre ele. A voz controladamente neutra. Filho, se é isso mesmo que acha que deve fazer, cuide-se. E o dinheiro? Falar é fácil. Sim, falar é fácil, vá lutar por ele. Respirou fundo, a irritação roçando a garganta. Guri idiota.
Ai, O que você acha dessas gerações que vêm vindo aí, Cristóvão? olha, eu sempre lembrar que quem está pensando e falando isso aí é o Spinoza, que é um Isso. economista de um alto executivo, economista de uma financeira importante de São Paulo, num momento extremamente tenso da vida dele, está para separar da mulher e está para perder o emprego, também está implodindo a financeira. E tem uma relação com os filhos, ou seja, o livro obedece, essa voz obedece a uma lógica interna do livro. Né? Sim. Um dos grandes perigos, digamos, do escritor, né, da constituição do narrador, é você colocar o narrador como um falante, aquele que fala por você diretamente, né, que é o proprietário. Isso realmente não pode acontecer. Então, você sempre tem que manter distância. Manter distância do ponto de vista dos personagens, das outras vozes que se movem. É uma cena do momento do Spinoza na relação com os filhos. Com o filho. Geração, e a questão específica biográfica dele. Né? Quer dizer, obviamente, um cara que trabalha numa financeira, que é um economista do sistema, digamos assim, como o próprio filho dizia, né? Não teria outro discurso a dizer, a não ser se preocupar Esse com mesmo. que é uma que não aparece no final do livro, depois na cena final. Não vou dizer para não estragar. Não dá spoiler. Tá bom. Vamos adiante. Acho que só tem mais duas. Há uma cena idêntica à literatura, né? Há uma cena idêntica num belo romance de Philip Roth. E foi exatamente a grosseria potencial da cena que o inspirou a escrever. São sempre as coisas desagradáveis que dão boa literatura, mas ela não percebeu esta sutileza, um erro emocional. Eu me lembrei que o Graciliano Ramos falava, né, que mais ou menos isso, né, que numa vida feliz não há literatura, quer dizer, a literatura ela fala de problemas, de questões, de tristeza, de angústias, né? Houve fases da época, momentos literários em que a literatura era uma espécie de construção da felicidade. Né? O período romântico, por exemplo, tirado ali do século XVIII para o século XIX, o célebre Final Feliz, se pegar assim, Jane Austen, por exemplo, beleza. Aliás, é engraçado que alguém estava lendo do Moretti sobre o Atlas do Romance Europeu? Isso. E ele chamou atenção para um detalhe que eu nunca tinha me lembrado, que o romance inglês não tem adultérios. Pelo puritanismo inglês, deve ser, né? Clássico. Aquele ali, até ao longo do século XIX. E você olha para a literatura francesa, é exatamente o contrário. O contrário, exato. Eles abundam. Como expressa a cultura, tem relações culturais assim, fortes que transparece isso aí. Então, claro, no momento, a própria visão romântica, o final feliz, era um projeto de civilizatório naquele momento, quer dizer, primeiro o otimismo com relação ao futuro e a ideia básica de que o mundo pode ser transformado. Ou seja, essa questão de você desentravar o movimento do mundo. O mundo pode ser transformado. E, no caso, o final feliz é uma espécie de injeção de otimismo nessa direção. Quer dizer, isso tem uma importância histórica muito grande. Sim. Você era revolucionário naquele momento. A possibilidade de mudar de classe, né? Exatamente. Você tinha a própria Constituição, a ideia dos direitos humanos universais, ideias aparentemente estapafúrdias, que todos os seres humanos são iguais no mundo, potencialmente iguais. Hoje, para nós, isso é uma obviedade ética, obviedade em qualquer direção que você olhe, mas vai dizer isso a alguém no século XVIII, no século XIX. Isso. Não tinha nada de óbvio nisso. Era um absurdo. Quer dizer, como que assim? Eu sou igual ao meu criado? Não. Eu sou igual aos negros? Eu sou igual... Não pode. Né? Então, o romance sentimental teve uma função extraordinária na construção dessa ideia de potencial igualdade e do próprio otimismo no final feliz. Ou seja, eram obras revolucionárias naquele momento. Sim. Uma história toda aí. Agora, que modernamente a infelicidade que produz literatura, não há.
Ninguém escreve. Hoje você tem que ser em outra direção, né? Tem outra direção. Claro. É a grande literatura colocando questões para as pessoas, né? Podemos ir para Beatriz. A Beatriz, né? Então, falar da própria vida nos deixa sentimentais, ele disse, e quase completou, os lábios se abrindo na coceira de dizer, eu nunca me entrego ao sentimentalismo. Há alguma coisa muito dura que não posso quebrar, sob a pena de perder meu eixo. É o Donete falando, né? Penso em falar de literatura. Beatriz de novo com a folha amarela na mão, atrás de outros exemplos de grande escritor, do grande escritor. A mão direita com o lápis para a lista de tarefas, ambos momentaneamente atrás de um rumo de que de novo os aproximasse. A literatura é um objeto de contemplação. Até o sentimento que ela exala é frio como uma peça de mármore. Não se aproxime, ela nos diz. Não se deixe substituir por mim. E ele, pela simples ideia, sentiu o desejo, um sopro de entusiasmo, colocar no papel o projeto comum. Beatriz vai ler cada linha que eu escrever e vai dizer, essa pode, essa não pode. Corte essas duas palavras, acrescente uma frase entre este ponto e a inicial maiúscula. Um breve e luminoso jogo de palavras é o que queremos. Tem um monte de coisas para falar aí, né, Cristóvão? Esse livro ele é muito complexo, ele é muito meta-reflexivo, meta-literário, né? É uma reflexão sobre o fazer literário, né? E eles estão ali, né? O Paulo, ele está completamente frustrado porque ele não consegue produzir nada e ele tenta passar essa bola para Beatriz. Então, por isso que me veio essa questão de que ela seria assim uma musa inspiradora, né? Essa sua personagem, né? A própria inspiração poética, né? Eu preciso reler esse livro. É engraçado que que agora eu estou escrevendo. A Beatriz já está com quase 40 anos agora. Uhum. Eu preciso calcular bem a idade com que ela está, né? Está numa outra fase da vida. E eu preciso reler esse livro para sentir onde que foi me levando assim, a natureza da personagem, da construção dela. Ela é órfã, né, de pai e mãe, o irmão morreu. Ela tem essa parte biográfica, ela teve quando ela tinha 17 anos, 18 anos, estava na faculdade de letras, um acidente de automóvel, morreu o irmão, o pai e a mãe. Ela ficou sozinha. E então essa é a Beatriz, né? Da área de letras, tradutora e também essa questão de enfrentar uma voz feminina como uma narração na perspectiva feminina que, de certa forma, quebra um monte de coisas para o escritor, te obriga a prestar atenção para fora de uma maneira muito forte. Né? Eu morria de medo com isso aí. Eu lembro que quando eu escrevi esse livro, eu dei para uma série de amigas para lerem o livro antes e dizer, escuta, me diga aí, a minha filha leu, né? Ela anotou isso aqui está errado, pai, isso aqui uma mulher não faria isso, né? E, claro, depois você vai pegando o jeito. Como eu digo, o jeito também é uma questão de amadurecimento pessoal, porque, como diz, nós não somos a mesma pessoa aos 20 anos. Claro. Nos anos 70, depois dos 40, nos anos 80, 90, quer dizer, ou seja, cada momento histórico, você já está com outra idade, está com outra experiência, tudo é cumulativo, transformador. Então, é uma pessoa nova, a cada momento está se renovando. E agora acho que é a última, né, Ronaldo? Não, tem duas, então. O professor. Então, o professor, né? Professores são pessoas exóticas, é muita exposição o tempo todo. Inevitavelmente ficamos ridículos, fechados naquele armário ali na frente, diante do quadro negro ou do PowerPoint. Mas naquele tempo, a ideia parecia secretamente interessante, a válvula de escape dos tímidos. Ali temos o direito oficial de aparecer diante dos outros, numa posição ao mesmo tempo destacada, relevante e distante, portanto protegida. É verdade isso, né? Você deve conhecer muitos professores e deve saber como que nós somos, né? A questão da exposição, né? Você todo dia, passei 20 anos, mais de 20 anos, assim, todo dia de manhã, indo enfrentando 30, 40 pessoas na frente. E é uma exposição tensa, não é uma coisa assim. Não é. E é uma coisa que tem a ver com o teatro também, né? Tem a ver com o teatro, e tem vários tipos de professor, de temperamento,
Eu gostava muito, então, houve um período muito bom, assim, tinha que nesses 24 anos, assim, durante 15 anos, eu fui extremamente feliz com o professor. Não os primeiros anos, que era um ano de aprendizagem, que eu estava ainda tateando. Depois eu sinto que eu achei o meu caminho como professor, o que eu podia fazer de melhor. E depois, no momento, depois que eu voltei do doutorado, fiquei mais alguns anos, que eu tinha que completar o tempo, né? Mas aí eu já estava esgotado. Eu já estava esgotado com o meu projeto acadêmico e a literatura começou a ocupar um espaço muito grande. Eu queria sair. Eu realmente muito Uhum, feliz. Saí, não me arrependo. Faz mais de 10 anos. certo. E mas era uma coisa que eu sempre brincava, dizia assim, os alunos têm sempre a mesma idade, só eu que vou ficando velho. E isso é interessante, porque por isso da linguagem, eu lidava muito com texto, muita prática de texto dos alunos, eu estava sempre com o ouvido muito atento para a voz contemporânea. Sim. Uhum. Não apenas a questão da língua padrão, dos erros do português, é a questão mesmo de você sentir, porque a linguagem não mente, né? Ela vai dando referências, vai dizendo. Sim. Então, isso manteve a minha cabeça bastante acesa, sempre com o contemporâneo, com o imediato. Uhum. Os alunos estão sempre ali, é sempre uma piazada, 18, 19, 20 anos. Né? Piazada. Vamos lá, Ronaldo. Em Curitiba, que é o último, estou cansado, murmurou. Estou cansado. Isso tem que acabar logo, preciso dormir. O senhor tem preferência de itinerário? Mais uma vez dentro do táxi, né? Como a Matheus Leme mudou de mão, eu posso ir pela Nilo Peçanha ou pela Cerro Azul. Ele pensou sobre o que isso queria dizer, qual o seu sentido. Eu, por exemplo, posso fazer o que quiser? O bloqueio, entretanto, eu acho que é o mais simples, é ir pelos fundos do Palácio do Governo, virando na rotatória, o trânsito é mais tranquilo nessa hora, respondeu o motorista à sua própria pergunta, para preencher o silêncio, olhos à espera no retrovisor. E Cândido, enfim, disse, sim, que o homem se calasse, por favor, estou no meio de um perigoso experimento químico, sem aparato de segurança e não posso me distrair. Os taxistas também são meio radares, assim, são meio radares da realidade, né? O táxi é como um elevador, né? É, um outro Um espaço, elevador assim. horizontais, assim, te leva de um lugar para o outro, é sempre um estranho que está ali, o tipo de convivência, né? Conversa com o taxi sempre é engraçado, é um tipo assim, Sempre. o tatear de diferenças. Você, literariamente é um tema interessante. E ali, claro, a Tensão Superficial do Tempo é um livro inteiramente introspectivo na cabeça do Cândido. Né? Ele estava Uhum. ali pensando, e isso aí vai estruturando toda a sequência do romance. E esses lugares existem em Curitiba, né? Quer dizer, Se Matheus Leme realmente mudou de mão, isso é bem realista ali. uhum. As ruas existem. Isso aí, esse medo eu perdi quando comecei a escrever o Trapo. Eu comecei a botar os espaços físicos reais na rua. Certo. Eu li o Dostoiévski e via que ele botava lá exatamente a perspectiva Nevsky sobre Petersburgo, o nome das ruas, as praças, o rio. Eu dizia, por que não? Então, o Moretti, nesse livro que você citou, o Moretti, nesse livro que você citou, ele trabalha muito essa questão, né? Por que o autor ele coloca aquele espaço, por que aqueles personagens estão ali, né? Exatamente. É uma questão de. Nós somos nós e o Ortega Gasset dizia, Dio em circunstância, dizia, nós somos nós e o nosso espaço também, né? O espaço físico. Você nunca está É verdade. na retoma do vidro, fora de um pé no chão, em algum lugar, respirando um ar. Que você conhece, né? Uma coisa que está na tua frente. Ou seja, tudo isso aí, nós estamos englobados desse momento instante presente, que é um espaço, né, físico. É isso aí, Cristóvão, chegamos ao final aí do nosso programa e nós podemos agora passar para as perguntas que vieram do público, tem várias aí. Então, Ronaldo, você lê? Sou eu que leio, você me passa. Pode ler, Beatriz, você Olá, está achando Ana. aí? Olá, Cristóvão. Bem, posso ler para vocês as perguntas? Sem Tá, problema. vamos lá. Bom, mas de antemão, muito obrigado pela conversa. Acho que enriquecedor em vários sentidos, tanto para a Casa Museu quanto para o público. Ok? Então, obrigado, foi um prazer. Diga lá as perguntas que daí eu respondo mais bem. Isso. Cristóvão, a primeira pergunta é direcionada para você mesmo, do Obi. Ele faz duas perguntas, mas eu vou ler só a primeira. Ele fala assim: na sua opinião, o que é ser escritor brasileiro? O que é ser escritor brasileiro para o Brasil e para o mundo que desconhece ou ignora o Brasil?
o que é ser um escritor brasileiro para o Brasil e para o mundo que desconhece ou ignora o Brasil? Olha, ser escritor brasileiro é a primeira coisa que eu percebi, por exemplo, uma mudança que houve na minha vida quando escrevi O Filho Eterno foi que eu comecei a ser traduzido. O Filho Eterno foi traduzido para mais de 15 países, então viajei muito. E aí eu percebi uma coisa: a literatura brasileira não existe lá fora. Ou seja, a gente não existe. Nós somos uma periferia da periferia, não tem relevância nenhuma. Você tem nomes, momentos, teve o caso extraordinário do Paulo Coelho. Jorge Amado. Exatamente, são dois momentos. Jorge Amado foi muito conhecido, era um nome internacional, depois a gente entrou em esquecimento, e depois da onda dos livros de orientação espiritualista, que não são propriamente literatura brasileira, no sentido, não estou fazendo nenhum julgamento de valor, mas no sentido de raiz de uma tradição literária brasileira, por causa do Paulo Coelho, virou um fenômeno mundial. Né? Mas a literatura brasileira desapareceu como referência. Né? Nem Machado de Assis não é. Agora que se fala um pouco a Clarice Lispector começou a ser comentada a partir de uma biografia do Mozart, né? E isso não tem. A gente não existe literariamente lá fora. E no Brasil também, se a gente era muito lido, o autor brasileiro era muito lido no Brasil até os anos 70, todo mundo lia Graciliano, Jorge Amado, Érico Veríssimo, Lígia Fagundes Telles, Clarice Lispector, você tinha o Fernando Sabino, você tinha o nome da Raquel de Queiroz, todo mundo lia autor brasileiro. Né? Se pegar uma lista de best-seller lá dos anos 70, 90% era brasileiro. Isso aí desapareceu. Depois dos anos 80, 90, vários outros aspectos envolvidos, uma certa globalização da própria circulação do livro. O autor brasileiro desapareceu da circulação e começa a voltar agora com uma nova geração. Né? Tem o caso do Itamar Vieira, que é incrível, há várias semanas o mais vendido com o Torto Arado, que isso é um fenômeno extraordinário no panorama brasileiro, muito raro. Ou seja, o leitor brasileiro volta a ler autores brasileiros. Isso, para mim, claro, como autor brasileiro, eu fico feliz, né? Que seja um processo. Mas, normalmente, a gente ainda está no terreno da exceção. Né? Há um certo divórcio entre o leitor brasileiro e a literatura brasileira. E eu acho que tende a mudar. Eu acho que tende a mudar a partir da virada, do advento da internet, que mudou também brutalmente toda a relação de comunicação, de circulação da palavra escrita, e também uma nova geração que não tem a memória mais... Porque a literatura é muito lenta, assim, sedimentada. Não tem mais a memória dos anos 70, da geração, anos 60, 70, na época da ditadura, que marcou muito a minha geração. O realismo mágico, né, Cristóvão? Houve uma internacionalização temática. Escritores brasileiros começam a escrever sobre temas internacionais, inclusive espaços geográficos internacionais, que era uma coisa que não havia. Se pegar todos os autores clássicos do século XX, até os anos 80, o cenário brasileiro, um livro brasileiro, era o Brasil. Tem um outro caso, Antônio Calado escreveu um livro que passava na Inglaterra, mas era raro, já era era sempre uma exceção absoluta. Isso mudou bastante. Então, se a gente for escrever pensando nisso, não escreve. É melhor assumir o ato de escrever como um impulso ético, ter uma vontade de fazer aquilo que só você pode fazer, uma investigação pela linguagem, né, própria. Eu era para responder, eu fiz um discurso aqui. Antes de trazer mais uma pergunta do público, eu vou colocar uma pergunta minha agora, uma dúvida que eu fiquei. Você falou agora dessa influência na sua geração, da ditadura, justamente num dia, né, onde a gente relembra o golpe de 64. E aí a minha pergunta é: momentos de crise geralmente são momentos de produção literária ou momentos de silêncio, né? A gente tem a virada do século XIX para o XX, a própria ditadura como momento de influência. O Brasil está em um momento de crise. Como você avalia, se possível, né, numa divagação, o rumo da literatura brasileira daqui para frente, contemporânea mesmo? Olha, eu não sei. Esse tipo de premonição, assim, dizer para onde que vai, eu acho que há uma deriva muito grande de natureza identitária, vou usar essa palavra de forma genérica, temas de identidade muito marcadas, racial, de gênero,
que é uma tendência universal, né? E eu acho que é um fluxo que vai durar bastante tempo. Isso vai ser e vai também começa a criar investigações de outro sentido, quer dizer, as consequências que você tem um reconhecimento do que seria globalismo, do que seria condição humana, do que a retomada ou a discussão sobre as premissas, as clássicas premissas iluministas que fizeram, de certa forma, a cultura humanista da civilização contemporânea. Ou seja, isso vai ter consequências em tudo quanto é área, né? Mas a gente está num momento de ascensão desse universo temático. E isso é muito forte, muito poderoso. E a própria ideia da literatura como qual o espaço de literatura, você tem uma literatura do século XIX que foi muito típica como a arena total de todas as discussões filosóficas, psicológicas, históricas, políticas do seu tempo, encontravam na literatura. Você lê Balzac, você lê o Bovary, você lê o Dickens, você lê os russos todos. A literatura era a arena, era o grande ponto de encontro para você discutir os grandes temas universais daquele tempo, né? Isso no século XX mudou, a literatura perdeu muito terreno para o cinema, para o audiovisual em geral, absorveu outros aspectos, absorveu a autoritação, questões formais tomaram conta durante o período. Você tem um certo perfil do que foi a literatura do século XX, mas a gente não tem ainda um perfil do que seja a literatura do século XXI. Tematicamente parece claro, há uma tendência em direção ao identitarismo como uma marca muito forte, assim, instrumental da literatura. A literatura passou a ser um capítulo dos estudos culturais. O que o Eagleton... A majestade, tiraram assim, a coroa da literatura. Peraí, é uma coisa aqui ao lado dos estudos culturais, que são mais relevantes, são politicamente mais atuantes. A literatura ficou assim um braço. É o que o Eagleton chama de a sociedade do espetáculo, né? A realidade já é a própria ficção. Então, mas eu estou em suspensão de julgamento diante disso. Quer dizer, eu estou observando que está acontecendo isso. E, claro, quem é escritor, eu não vou correr atrás de nenhuma borboleta que sai passando, correndo atrás. É um projeto de uma vida inteira. Eu sou fiel à minha linguagem, ao meu mundo, ao que eu tenho a dizer. Então, quem escreve tem que manter essa fidelidade ao seu próprio trabalho, né? Mas eu vejo isso como uma tendência. Eu não sei o tempo que isso vai levar, para onde que vai. Está muito vivo. Eu acho que é uma coisa muito viva, muito forte. Assim. Ô Cristóvão, a Georgia, ela pergunta sobre a cicatriz do Cândido, né? E eu me lembrei da cicatriz de Ulisses, né? Tem até o Auerbach, que tem um texto que se chama A Cicatriz de Ulisses, né? Na Mimesis. Esse capítulo é uma das coisas mais fantásticas maravilhoso, da crítica literária, assim. Coisa... O fato de que na cultura grega tudo tinha que ser iluminado, né? Tinha que ser explicado. Então, diante da cicatriz do Ulisses, o Homero faz toda uma regressão para contar a história de como aconteceu. Não, a cicatriz do Cândido não tem nem de longe essa pretensão de fazer paralelo ali com o Auerbach. É um recurso romanesco. São pequenos detalhes da construção do personagem que você cria ganchos para o leitor, você cria ganchos temáticos. A cicatriz passa a ser uma marca dele. Porque ele nunca explica direito de onde é que veio e todo mundo pergunta o que foi, porque é marcante, aparece. É mais digamos assim, um desajuste do Cândido diante de uma normalidade. Ele tem uma cicatriz marcante, que é uma coisa que ele vai, em vários momentos, me dá gancho. São processos intuitivos da narração. De repente, eu achei que encaixava aquilo. Eu vi um filme que tinha um personagem que tinha uma cicatriz, eu achei interessante. Porque a mãe dele vai dizer, você parece um fulano lá. Era não me lembro, era Arnaldos Insensatos e tal. Então, fui pegando ganchos assim, de referência para construir o personagem. Ok. Acho que é isso, né? Podemos encerrar, assim, infelizmente. Mais uma Ana, desculpa. Tem uma ainda? Diga lá que eu posso. Uma pergunta do Caio. Ele fala, tem uma pergunta para o Tese em relação ao seu último romance. Os nomes químicos das mulheres que se relacionaram com Cândido. Hélia, ex-mulher, e Líria, aluna dele no Usina.
tem alguma explicação química e ou estética? Olha, eu não pensei nesse Elia e Lídia. Olha, nome de personagem é um mistério para mim. É uma coisa que eu lembro quando eu escrevi O Filho Eterno, eu não consegui botar nome para aquele pai, né? Simplesmente não apareceu, ele não surgiu o nome, não ficou sem nome. Aliás, o único personagem que tem nome ali é o Felipe. E o Eliseu, aquele Eliseu com H e tal, eu achei assim, caiu na mão assim, eu disse, é ele, porque tem uma cara de um filólogo dos anos 50. Eliseu, tem um nome com sabor antigo, tem uma sonoridade ali, né? Eu não sei, realmente não é pura intuição. Ali surge o nome, tem que ser sonoro, tem que ser. Eu vou muito pela sonoridade, tem que cair bem ali na frase. Tem que ser essa personagem tem cara de Antônia, tem cara de Hélia. Mas eu não tinha pensado em Hélia assim, nomes químicos. Né? É verdade. Então, nós, como leitores, também temos um papel ativo na literatura, de alguma forma, né? Nessa interpretação. Mas, Cristóvão, agora para fechar mesmo, é uma pergunta do Ubi. Na verdade, são duas perguntas. Em algum momento, perguntaram qual o livro do Norbert Elias que você citou em relação ao nazismo. Os Alemães. O livro chama-se Os Alemães, você acha aí, tem para vender, eu comprei, inclusive, é o e-book, está do Kindle. Os Alemães são uma série de conferências, é um livro alentado e que dá um histórico da formação da cultura alemã absolutamente fantástico, é um livro muito bom. Eu gosto muito do Norberto Elias, eu leio com prazer. Assim, o processo civilizacional. E aí a última pergunta... A história do processo de civilização dele é absolutamente fantástico, foi um livro que me deu um tchan na cabeça, assim. A última pergunta é do Ubi. Ele fala, numa entrevista a um programa da TV Cultura, cujo nome não me recordo, você disse que não vemos anúncios e placas com precisa-se de escritores. Caso recorde e ainda proceda tal comentário, poderia explicar melhor? De fato, escritor não é uma profissão como um dentista, um advogado, um encanador. Você não vê essa procura por os escritores. Tem procura, por exemplo, para roteirista. Isso realmente precisa ser roteirista. A Rede Globo vive contratando gente, né, para fazer novela, etc. Tem algumas áreas do trabalho de escritor que são bem específicos. Mas o escritor de ficção é alguém que mete a cara por absoluta conta própria. E não tem, é um risco muito grande, porque você não tem absolutamente nenhuma garantia de que você não tem garantia nem de que vai ser publicado. É caro publicar um livro, né? Claro que hoje melhorou bastante com a internet, mas ao mesmo tempo que melhorou, deixou mais volátil, porque ninguém te acha. Pode publicar 10 milhões de livros que estão aí perdidos numa galáxia. Se você não tem um filtro de referência, ou o selo de uma editora, quer dizer, é um tiro no escuro se meter a escrever. Por isso que eu digo que o ato de escrever é um ato muito pessoal. Ele tem que ter uma dimensão ética, assim, numa coisa de você não esperar recompensa a curto prazo, não esperar. Se você pensar nisso, você pode sofrer muito. Você vai sofrer fraturas pessoais, porque é uma viagem meio sem volta. Você está mexendo com a construção da tua própria linguagem, aquilo que te define. Cristóvão, tem mais uma, Ronaldo? Não. Do público fechou. Foram só essas perguntas mesmo. Obrigado. Então, olha, Cristóvão, muitíssimo obrigada. Foi um prazer, foi ótimo rever você e ouvir você falando de literatura, da sua obra. Foi realmente ótimo. E nós temos a intenção de criar esse momento que seja apenas para a literatura. Bom, muito obrigado. Olha, foi um prazer para mim conversar com vocês. Eu me senti aqui muito à vontade, parecia que eu estava no boteco, né? Transformando esse espaço frio online num espaço de proximidade entre as pessoas. E quero agradecer à Fundação Emma Clabin. Fico na torcida para que esse projeto continue, prossiga, porque é fantástico. Nós precisamos realmente de canais de civilização e a literatura é um
um dos caminhos mais bonitos, né, nessa área. Né? Olha, as pessoas estão dizendo, excelente evento, muito obrigada, muito enriquecedor, que vocês mantenham essa ideia, muito bom. Foi incrível, muito obrigado, também adorei o evento. Parabéns pelo evento, permitindo que pessoas que amam livros, mas que estão longe, no Recife, olha, Soraya, Rosar, dos grandes centros possam participar. Muito obrigada. Obrigado a todos que teve a paciência aqui de ficar ouvindo o nosso papo. Foi lindo, parabéns e muito obrigada. Obrigada a todo mundo. E para mim, que sou professora de literatura, né, é um deleite. Eu realmente, quando pensei nesse evento, eu pensei em honrar a literatura. Parabéns pelo teu projeto, Beatriz. Muito legal. Obrigada, mesmo. Cristóvão. Torcida para continuar sempre aí. Tá? Teve uma pergunta aqui, alguém perguntou, agora não me lembro quem foi a pessoa, se o Ronaldo puder me achar aqui o nome, me ajudar. Ele pergunta, ele diz que ele está curioso para saber quando que sai seu próximo livro. Se tem alguma coisa no forno, assim, que ele já separou até a grana. Não, vai demorar. Esse livro eu devo terminar no final do ano, possivelmente sair em meados do ano que vem. É um processo lento, literatura é um processo lento. Vai ser em janeiro e provavelmente vai até dezembro e meados do próximo ano. Mas se você está com o dinheiro guardado, compre logo os outros títulos, porque a inflação está vindo aí. Foi o Caio que perguntou. Tá bom, obrigado. Viu? Muito bom também do Recife, a Lúcia está dizendo. E muito obrigada pela presença de todo mundo. A gente se estendeu um pouquinho além, mas manda um beijo para o Felipe, para a Betinha, para a Ana, para o André. Tá bom, tá legal. Obrigado, tudo de bom para vocês. Até mais. Tchau. Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigada, Ronaldo, por tudo.